façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Da live do Costa. Bom, eu falei de libertários, né? Tem uma matéria da BBC, o experimento libertário que terminou em fracasso nos Estados Unidos. Lá perto da fronteira com o Canadá, uma turma meio libertária, romântica, fez um experimento lá e a coisa deu meio ruim. Acabou com um ataque de ursos, né? A pequena cidade de Grafton, na fronteira com o Canadá, foi palco dessa experiência. Um grupo de libertários se instalou e colocou as ideias em ação, reduzindo regras e impostos, dizendo que todo Estado é opressor, que todo imposto é roubo e por aí vai. Mas, depois de alguns anos, né, o experimento não deu muito certo, teve corrupção, teve violência, porque o crime ocupou o espaço que era do Estado. Veja, libertários, é assim que acontece, não sobrevive um vácuo de poder. Né? Vocês acham que vão surgir agências privadas vendendo segurança. Isso é mais ou menos máfia. Né? Na Rússia foi o que aconteceu, quando teve a queda ali do Yeltsin e tudo mais. E acabou com esse ataque horroroso de ursos e a coisa fracassou. Bom, o ponto é o seguinte: eu tenho um livro chamado Confissões de um Ex-Libertário. Eu acho a visão libertária de mundo, ainda mais a ANCAP, anarcocapitalista, muito romântica, muito idealista, muito ingênua. Né? O Patrick Friedman, neto do Milton Friedman, defende aquela coisa do seasteading, ocupação dos mares. Quando ele esteve no Brasil e abriu para perguntas, eu fiz a primeira pergunta, ele jogou um patinho em mim, que quem fizesse pergunta inteligente ia ganhar um patinho de borracha, que eu guardo até hoje. Né? E a pergunta era muito simples. Né? Pô, num mundo que não é todo ele ANCAP, como é que você garante que você vai se proteger da invasão de um país do mal? Né? Vai ter que fazer acordo com o império opressor, com o Estado gigante que os libertários gostam de demonizar, os Estados Unidos. Né? Ou é isso, ou a Rússia ou a China vão te tomar. A Suíça só consegue ser neutra porque existe a Pax Americana. Então ele gostou da pergunta, jogou o patinho e tudo. Mas o interessante dessa matéria da BBC é que tem um endereço certo. Tem um alvo, que é o Milei. O Javier Milei, na Argentina, está trazendo à tona a discussão sobre libertarianismo. Ele se diz um minarquista. Então, veja, a imprensa está tendo que correr atrás do que é isso. Vai descobrir quem é Hayek, prêmio Nobel de Economia, que ele idolatra com muita propriedade, porque é um dos gênios que tivemos, né? Um dos grandes liberais, um dos maiores expoentes da escola austríaca. Então, é curioso que a reportagem foi feita sob medida para atacar Javier Milei, que não é um anarcocapitalista, um pouquinho romântico. Mas, se ele vencer, tomara que sim, no primeiro turno, ele vai ter que ser pragmático. Ele já está fechando acordo com o próprio Macri para poder ter governabilidade. Então, os libertários descobrem cedo ou tarde que a utopia deles não sobrevive até a página 3 no mundo real. Mas tudo bem, vamos dar tempo. Normalmente, o libertarianismo é fruto da idade, da juventude. Os cabelos começam a ficar brancos, os libertários começam a pagar mais boleto, começam a ter filhos que chegam na adolescência. Normalmente, eles viram mais liberais clássicos ou até mesmo conservadores. Mas o engraçado disso tudo é que nós, liberais, até libertários e conservadores, somos acusados de fascistas por quem quer que a gente fique acatando todas as ordens que vêm do governo. Tudo pelo Estado, no Estado, para o Estado. É o slogan dos fascistas. Então é hilário, né? Seu fascista, por que você não está obedecendo o Estado, botando 5 máscaras, injetando vacina experimental no seu filho de 6 meses? Por quê? Fascista. Oi? Né? Então, há um misto de ignorância com má fé, com tudo isso, porque a esquerda só sabe mentir. É o tema da live de hoje. Né? E foi também o tema da minha coluna na Gazeta, na Oeste, na revista Oeste, A Defesa da Liberdade, que é um resumo da minha palestra na Frente Parlamentar para a Defesa da Liberdade e do Conservadorismo, uma iniciativa do deputado
Tiago Manzoni. Eu fiz a palestra essa semana e usei os highlights para escrever minha coluna da Revista Oeste. Aproveito para recomendar que todos assinem a melhor revista do Brasil. A capa dessa semana, que acabou de ser divulgada, é Odebrecht, o Retorno. Quer dizer, a turma do L, que fez o L, está trazendo de volta os corruptos que tomaram o país de assalto junto com a quadrilha do PT. Então, assinem a Revista Oeste. E por falar nessa quadrilha, veja que a política nacional voltou a frequentar as páginas policiais, não mais políticas. PF faz operação para investigar a suspeita de desvio de dinheiro do Codevasf, envolvendo emenda de ministro das Comunicações. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Maranhão. Veja só, né, o reduto do Flávio Dino, que ainda não está preso, porque o Brasil não é um país sério. Um dos alvos é a irmã de Juscelino Filho, afastada do cargo por determinação do STF. Mas tem um detalhe. A Polícia Federal pediu para fazer busca e apreensão na casa do ministro do Lula. E o Barrosão negou o pedido. Nada como um ministro companheiro que quer empurrar a história e que, junto com o pessoal do PT e da esquerda radical, diz: nós derrotamos o Bolsonaro. Eu derrotei o Bolsonaro. Né? Parabéns, Barroso. Você não só derrotou o Bolsonaro, como protege, pelo visto, ministros do PT de operações que a Polícia Federal quer fazer busca e apreensão. Quando envolve bolsonaristas, a Polícia Federal pode ir contra, que mesmo assim o Alexandre de Moraes manda a ala da polícia que o obedece ir lá. Né? E como diz a Bárbara, do canal Te Atualizei, voltamos à época das malas com dinheiro. Né? Veja maços de dinheiro apreendidos em operação que mira Juscelino Filho. Vamos sentir saudade de Bolsonaro, né? Ele mesmo avisou e qualquer pessoa sensata sabia disso. Mas a elite da Vila Madalena e do Leblon pode ficar tranquila, porque afinal de contas está livre do tiozão do churrasco e dos memes da internet. O ministro de Lula abre rombo no seguro rural também para favorecer seus redutos eleitorais. Né? Nós temos o agronegócio no Brasil como uma grande locomotiva do PIB, né? O PIB fraquinho, mas a esquerda celebra a mediocridade. E o agronegócio sofrendo com invasões do MST de novo, que tinham sumido no governo Bolsonaro. Em 7 meses de governo Lula teve mais do que 4 anos de Bolsonaro invasão. E o ministro dando aquela ajuda camarada, né, para o seu reduto eleitoral, fazendo esqueminha com o orçamento. Enquanto isso, Lula vai a Cuba para participar da cúpula liderada pelos ditadores, aqueles anti-americanos patológicos, infantilóides, né? Porque, afinal de contas, os tucanos fizeram um L junto com o PT para salvar a democracia. Então, o Lula já estendeu o tapete vermelho para Maduro, já está se aproximando cada vez mais do Irã, colocando o Irã dentro do BRICS e participando dessa cúpula com vários governos autocratas, ditatoriais, comunistas, como Afeganistão, Venezuela, Nicarágua, China, Síria, Angola, Camboja. Que maravilha, né? Que companhias fantásticas para um governo que voltou à cena do crime, como diria Alckmin, para restabelecer a democracia, né? Que coisa maravilhosa. Bom, como tudo em volta da esquerda é corrupto e mentiroso, o pedido que Lula fez à justiça para poder ficar com vários dos presentes que ele recebeu favorece Bolsonaro, dizem os ministros do TCU. Mas tem um problema, né? A gente sabe que a esquerda tem um salvo-conduto, existe um duplo padrão, eles perseguem a direita e, como dizia Olavo de Carvalho, ou a gente prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão nos prender pelos crimes que não cometemos. É isso que está acontecendo nesse caso das joias. Né? Então, eles estão ignorando totalmente a isonomia, a imparcialidade, aplicando um escancarado duplo padrão, e ai de quem reclamar. Sobre isso, temos também hoje o áudio do advogado do Mauro Cid, dizendo que está estarrecido, né, espantado
com o grau de mentira da Globo News, né? Da Bobo News, da fake news, né? Porque, como eu disse, esquerda só vive de mentira e a Globo hoje virou um cabo eleitoral, uma assessoria de imprensa do próprio PT, que é a mentira incorporada em forma de partido político. Veja. Olá, Camila, tudo bem? Desculpa, eu estou estarrecido com o que vocês estão conversando nesse programa. Estão colocando palavras que não tem no CID. Acusações ao Bolsonaro que não existem. E mais, esse programa se falou das joias, da recompra das joias. O CID assumiu tudo. Não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o CID contra Bolsonaro. O CID faz a sua defesa. E esses aspectos, as suspeitas que poderia ter envolvimento com Bolsonaro, ter corrupção, ter desvio, inclusive militares, generais, o que é isso? Olha, eu estou te mandando um áudio. Isso é real e tu pode botar no ar se quiser. Não tem nada disso, não tem nenhuma acusação em relação à honestidade de Bolsonaro, de corrupção. E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as contas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei para ele, era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse era. E ele continua por aí, né, nessa linha, inocentando, claro, o presidente Bolsonaro de todas as acusações esdrúxulas que a Globo continua mantendo em destaque, porque precisa de factoides e narrativas. Ele falou, pode postar se quiser, pode publicar essa mensagem. É óbvio que a Globo News não vai fazer isso, mas todo mundo vai fazendo isso nas redes sociais para divulgar. Faça você também, porque se depender da nossa velha imprensa, lascou. Se você se sente um pateta diante de todas essas narrativas falsas, fajutas da Globo News e companhia, é porque você está atento e não é um dos trouxas que essa emissora prostituída ainda consegue enganar. Então, parabéns. Agora, se você precisa desopilar de vez em quando o fígado, porque você está imerso num país que te trata como palhaço o tempo todo,